As Escrituras e a Palavra de Deus. Publicado por Estudos Bíblicos para Crescimento em Deus. Introdução. A expressão, a Palavra de Deus, ocorre quase 50 vezes no Novo Testamento e é usada inúmeras vezes por cristãos em livros, sermões e na linguagem comum. Os cristãos usam essa expressão no mesmo sentido que a Bíblia. Acredito que não. Isso importa. Acredito que sim. Usar qualquer palavra ou frase em um sentido diferente do bíblico é perigoso. Fazê-lo geralmente decorre de uma compreensão equivocada da verdade espiritual, que por sua vez perpetua e reforça. Por exemplo, pessoas que usam a palavra sacerdote para se referir a um membro ordenado de alguma denominação geralmente estão cegas à verdadeira natureza do sacerdócio. Aqueles que usam continuamente a palavra igreja para se referir a um edifício ou denominação geralmente têm pouca noção da verdadeira Igreja de Deus. Não podemos nos dar ao luxo de adaptar os significados das palavras e frases usadas na Bíblia às nossas próprias tradições. Acreditar na inspiração e autoridade das Escrituras e então usar suas palavras com significados totalmente diferentes do que significavam originalmente é inútil. Na linguagem comum, a expressão a Palavra de Deus, ou muitas vezes simplesmente, a palavra, refere-se à Bíblia. Esta é a terminologia padrão entre quase todos os que creem na inspiração e autoridade da Bíblia. Primeiramente, mostrarei que, na própria Bíblia, a expressão, a Palavra de Deus, não significa a Bíblia, mas tem um significado diferente. Em seguida, exploraremos o significado e a operação da Palavra de Deus. Em seguida, buscaremos redescobrir o lugar e o uso corretos das Escrituras. Que o Espírito Santo nos dê entendimento ao fazê-lo. Esclarecimento. A Bíblia é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é a Bíblia. Essas duas afirmações parecem dizer a mesma coisa, mas qualquer estudante de lógica dirá que não. Todos os cães são animais, é verdade. Todos os animais são cães, é obviamente falso. Todos os criminosos são seres humanos, é verdade. Todos os seres humanos são criminosos, é, felizmente, falso. Não estou dizendo. A Bíblia não é a Palavra de Deus. Estou dizendo que a Palavra de Deus não é a Bíblia. Chamar a Bíblia de Palavra de Deus leva a sério os mal-entendidos de muitas partes das Escrituras, como veremos. A Palavra de Deus é infinitamente maior e mais ampla que a Bíblia. Permitam-me ser um pouco mais leve. A Bíblia contém apenas 66 livros. João escreveu. Ora, há ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se cada uma delas fosse escrita, creio que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se escreveriam. João 9:25 da noite. Isso é muito mais do que apenas 66 livros. Como a Bíblia se autodenominar? Quando Jesus, Pedro ou Paulo se referiam ao Antigo Testamento, eles o chamavam de Palavra de Deus. Ou de Bíblia, ou de Antigo Testamento. Na verdade, descobrimos que eles usavam 3 palavras, correspondentes às 3 divisões do Antigo Testamento hebraico. A lei, Nomos, Torá. Esta palavra significava os 5 primeiros livros da Bíblia, também chamados de livros de Moisés ou Pentateuco. Os profetas, profetai, Nevim. Referia-se à segunda parte da Bíblia hebraica, ou seja, os livros históricos e os profetas. Os escritos ou escrituras, grafai, Ketuvim. Estes eram os livros restantes, que incluíam os Salmos, Provérbios, Jó, Esdras, Neemias, etc. A palavra escritura, grafai, ocorre 31 vezes no Novo Testamento e também é a forma padrão de se referir ao Antigo Testamento como um todo. As citações a seguir ilustram isso. Jesus disse: Vocês examinam as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. João 5:39 da manhã. Ele não disse: Vocês examinam a palavra de Deus. Ele disse: Vocês examinam as Escrituras.
Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Mt 5:17 da manhã. Jesus usou essa frase diversas vezes. Paulo escreveu a Timóteo: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Terámetros 3:16 da manhã. Paulo não chamou as Escrituras de a palavra de Deus. Eles receberam a palavra com toda a avidez, examinando diariamente as Escrituras para ver se estas coisas eram assim. Atos 5:11 da tarde. Curiosamente, aqui, a palavra e as Escrituras ocorrem no mesmo versículo, mostrando claramente que não significam a mesma coisa. Resumindo, a Bíblia se refere a si mesma como as Escrituras, ou em parte a lei ou os profetas, mas não se autodenomina a palavra de Deus. Em suas páginas, essa frase tem um significado diferente, que iremos considerar em breve. A Bíblia se considera verbalmente inspirada pelo Espírito Santo e detentora de absoluta autoridade divina, e permitam-me enfatizar que não estou de forma alguma questionando essas verdades. Verdadeiro significado da palavra. Se a palavra de Deus não significa a Bíblia, o que ela significa? O Novo Testamento tem 3 palavras gregas: logos, logos, rema, rema, e epos, epos, todas elas frequentemente traduzidas pela palavra portuguesa, word. Logos é a mais comum, ocorrendo 316 vezes. Rema ocorre 67 vezes e epos apenas uma vez. Algumas pessoas ensinam que logos significa a palavra escrita, a Bíblia, e que rema é quando Deus fala diretamente. Este ensinamento não tem fundamento nas Escrituras. Como eu disse, a Bíblia nunca usa logos ou rema para se referir a si mesma. A diferença de significado entre logos e rema não é grande. Ambas são usadas para traduzir a mesma palavra hebraica, devar, e, às vezes, como quando Gabriel trouxe a mensagem de Deus a Maria, são usadas indistintamente na mesma passagem. A diferença entre elas tem pouco efeito nesta discussão. No entanto, ao citar versículos, colocarei logos ou rema entre parênteses para indicar qual está sendo usada. Então, o que significa a palavra de Deus? A raiz de palavra, logos, é algo falado ou pensado. A palavra de Deus é uma mensagem ou comunicação de Deus ao homem. A maior e mais importante palavra que Deus já falou ao homem é seu Filho Jesus Cristo. E assim lemos: o Verbo, logos, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Apocalipse 7:13 da noite dá a Jesus o mesmo título. Seu nome é o Verbo, logos, de Deus. Hebreus 1:1 e 11:3 tem a mesma implicação. Deus, nestes últimos dias nos falou por meio do Filho, por meio de quem fez o mundo. Pela fé entendemos que o mundo foi preparado pela palavra, rema, de Deus. Jesus é a manifestação suprema da palavra de Deus. Todas as outras manifestações dessa palavra se relacionam a ele. Jesus é um significado especial da palavra de Deus. O significado mais comum é qualquer coisa que Deus disse a alguém ou por meio de alguém. Em termos simples, quando Deus fala ao homem ou por meio dele, é a palavra de Deus. No Antigo Testamento, Deus falou aos profetas e por meio deles. Frequentemente encontramos declarações como: a palavra do Senhor veio a Moisés, a palavra do Senhor a Israel por meio de Malaquias, ou as palavras de Amós, que ele viu a respeito de Israel. Da mesma forma, no Novo Testamento, lemos: a palavra de Deus veio a João no deserto. Também encontramos que a palavra de Deus frequentemente se refere ao Evangelho. Atos 8:14 da manhã diz: Samaria recebeu a palavra de Deus. Claramente, este era o Evangelho. Quando Deus fala, é a palavra de Deus. No Antigo Testamento, Deus falava diretamente aos profetas. Falava aos outros por meio deles. Falava também por meio de eventos na vida de indivíduos e da nação.
Essa situação perdurou essencialmente até o Pentecostes, quando o Espírito foi derramado sobre toda a carne. O círculo daqueles a quem ele queria falar diretamente estendeu-se a todos os que creem. Não se tratava mais apenas de alguns profetas e líderes, mas sim do homem comum. Quando Satanás citou as Escrituras para Jesus no deserto, não era a palavra de Deus. Era a palavra de Satanás. Quando as Escrituras são citadas hoje, às vezes é a palavra de Deus para aqueles que a ouvem. Às vezes é apenas a palavra do homem, e às vezes pode até ser a palavra de Satanás. Acreditar que Deus quer usar um livro como seu principal método de comunicação é contrário não apenas às Escrituras, mas também à natureza e à razão. Escrever é geralmente uma má forma de comunicação, pois é estático e inflexível. Para a maioria dos propósitos, falar é muito melhor, e eu diria que 90% da comunicação humana se dá dessa forma. Escrever só é melhor quando se quer um registro permanente. Combate a falha da memória humana e elimina argumentos. Vários outros fatores confirmam que a Bíblia não é o principal método de comunicação de Deus. Apenas uma minoria da raça humana, e nem mesmo todos os cristãos, possuem Bíblias. Antes do grande aumento da alfabetização no século passado, esse número era muito menor. Antes da invenção da imprensa e da reforma, Bíblias de propriedade privada eram inimagináveis e, de qualquer forma, todas as Bíblias eram em latim. Mesmo para os poucos privilegiados que possuem Bíblias hoje, existem outros problemas. Nossas Bíblias não são as palavras originais inspiradas, mas traduções falíveis. Mesmo o melhor estudioso não consegue conhecer uma língua antiga tão bem quanto uma criança fala sua língua nativa, porque ele tem apenas uma fração do material de estudo. O estudioso tem um número limitado de manuscritos antigos, enquanto a criança está cercada por um fluxo incessante de fala. Mesmo que os estudiosos soubessem grego e hebraico tão bem quanto nós sabemos inglês, ainda é impossível traduzir exatamente de uma língua para outra. Deus impôs limitações ao livro maravilhoso que nos deu porque ele tem algo melhor e maior. Deixe-me enfatizar novamente. A maneira normal de Deus falar ao homem é diretamente por meio do Espírito Santo para aqueles que têm ouvidos para ouvir, e depois por meio deles para os outros. Quando apóstolos e profetas nas Escrituras falavam sob a inspiração do Espírito Santo, Deus falava por meio deles. O que diziam era a palavra de Deus para seus ouvintes. Quando um homem ou uma mulher hoje fala sob a inspiração do Espírito Santo, essa também é a palavra de Deus para quem quer que a intencione. Quando Deus fala uma mensagem diretamente aos nossos corações pelo Espírito Santo, essa também é a sua palavra. Veja também manifestações da palavra de Deus. Versículos mal interpretados. Vamos agora analisar 8 dos muitos versículos bíblicos que se referem à palavra de Deus. Milhões de pessoas presumem automaticamente que esses versículos se referem à Bíblia. O contexto muitas vezes deixa claro que não. Alguns desses versículos se referem a Jesus, outros, ao Espírito Santo. Outros, ainda, ao Evangelho. Assim, as pessoas estão colocando a Bíblia no lugar de Jesus ou do Espírito Santo. Isso viola o primeiro mandamento. A palavra, Logos, de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, HB 4:12 da manhã. Devemos dar atenção especial a este versículo. Milhões de pessoas acreditam e ensinam que ele se refere à Bíblia. Frequentemente, usam a tradução da versão King James, a palavra de Deus é viva, poderosa e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Eles nos dizem que a Bíblia é viva e poderosa. Mas não há nada neste capítulo ou em qualquer outro lugar de Hebreus que indique que este versículo se refere às Escrituras. De fato, na época do Novo Testamento, o Novo Testamento não existia. Vejamos estas palavras em seu contexto. As palavras iniciais de Hebreus são: há muito tempo, muitas vezes e de muitas maneiras, Deus falou aos nossos pais por meio dos profetas,
mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho. Deus falou, e o que ele falou foi a sua palavra. No início do capítulo 4, lemos: O Evangelho foi pregado a nós, assim como a eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. V. 2. Isso sugere que a palavra no versículo 12 se refere tanto à pregação dos profetas quanto à pregação do Evangelho. De fato, Paulo escreveu: Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. RM 1:16 da manhã. Tanto a pregação profética quanto o Evangelho são vivos, eficazes e mais cortantes do que qualquer espada de 2 gumes. A Bíblia é viva e ativa. A resposta é sim, quando Deus fala por meio dela. Ele pode falar, e frequentemente o faz, por meio de versículos e passagens da Bíblia. Mas a Bíblia não é, em si mesma, automaticamente viva ou ativa. Muitas pessoas a leem ou ouvem sua leitura diária ou semanal, e suas vidas não mudam. Grupos e denominações inteiros que afirmam basear seus ensinamentos nas Escrituras não têm vida nem poder. Paulo, referindo-se às Escrituras, escreveu: A letra mata, mas o Espírito vivifica. As pessoas às vezes dizem: A Bíblia se tornou viva para mim, ou Deus me deu vida neste versículo. Exatamente. A Bíblia estava morta até que Deus falou através dela e a trouxe à vida. Então, ela se tornou viva. Quando Pedro ou Paulo pregavam o Evangelho, suas palavras eram vivas e ativas, trazendo mudanças dinâmicas na vida de seus ouvintes. Quando você ou eu recebemos ou falamos uma palavra de Deus, ela também será viva e ativa. A espada do Espírito, que é a palavra, rema, de Deus, é F 6:17 da manhã. Paulo descreve a espada do Espírito aqui como parte da armadura espiritual. Com base neste versículo, algumas pessoas acreditam que você deve sempre carregar uma Bíblia consigo como sua arma espiritual. Outras acham que textos escritos por toda a casa ajudarão a protegê-las dos poderes do mal. Mas Paulo estava se referindo à Bíblia. Quando sua carta chegou a Éfeso com o correio da manhã, você acha que eles correram para a livraria cristã para comprar cópias do Novo Testamento para que pudessem ter suas espadas? Duvido. Você pode encontrar um rolo da Torá em Jerusalém, mas os romanos, coríntios, gálatas, efésios e outros crentes gentios simplesmente não tinham Bíblias. A palavra de Deus, como os outros itens da armadura espiritual, verdade, justiça, fé, etc., estava em seus corações. Jesus, a palavra de Deus, estava em seus corações. Deus havia escrito sua lei em seus corações. A verdadeira espada do Espírito não é a Bíblia em nossos bolsos. É a palavra de Deus em nossos corações e bocas. Portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra, rema, de Deus, RM 10:17 da manhã. Muitas pessoas interpretam este versículo como se a leitura da Bíblia lhes desse fé. Mas, voltando a alguns versículos, fica claro que Paulo está falando do Evangelho e não das Escrituras. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Romanos 10:14 da manhã. Em toda a Escritura, as pessoas creram quando Deus falou com elas, seja diretamente, como aconteceu com Abraão, Moisés e muitos outros santos do Antigo Testamento, seja por meio da pregação do Evangelho. A fé pode e virá quando Deus fala conosco e ouvimos a sua voz. Deus pode, é claro, falar através da Bíblia. Mas ele também fala de muitas outras maneiras, e ler a Bíblia nunca criará fé automaticamente. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, rema, que procede da boca de Deus, MT 4:4. Este versículo se aplica principalmente a Jesus. Harmoniza-se perfeitamente com suas próprias palavras. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá.
E, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus é o alimento espiritual do qual vivemos. Quando Deus nos fala, recebemos vida. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. 1 João 5:12 da manhã. Uma série popular de notas de leitura da Bíblia aqui no Reino Unido intitula-se Pão Diário. A implicação do título é que a Bíblia é o nosso alimento espiritual. Esse pensamento é o desenvolvimento lógico de chamar a Bíblia de Palavra de Deus. Muitas pessoas, infelizmente, leem a Bíblia fielmente todos os dias, mas não são alimentadas, porque nunca aprenderam a se alimentar de Jesus. Ele mesmo disse: examinais as Escrituras, porque pensais que nelas tendes a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. João 5:39 da manhã, 40. Os fariseus eram grandes leitores e mestres da Bíblia, mas quando Jesus disse: se não comerdes a minha carne e não beberdes o meu sangue, não tereis vida em vós mesmos, eles ficaram amargamente ofendidos. Ler e estudar a Bíblia é bom. Colocar a Bíblia no lugar de Jesus é idolatria. Em segundo lugar, este versículo se aplica a qualquer palavra dita sob a inspiração do Espírito Santo. Aqueles que ouvem são alimentados, e seu alimento tem sido a palavra de Deus. O alimento é vital para o crescimento. Deus providenciou os 5 ministérios descritos em Efésios 4 para a edificação do corpo de Cristo. Uma criança espiritual precisa de apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas para alimentá-la com a palavra de Deus e edificá-la até a maturidade. No entanto, assim como acontece com uma criança no mundo natural, deve haver uma progressão do leite para o alimento sólido até o momento em que ela se torne madura e seja capaz de se alimentar sozinha. A minha palavra, Rema na LXX, não voltará para mim vazia, mas realizará o que me agrada. Isaías 55:11. Este versículo se cumpriu maravilhosamente em Jesus. Ele deixou a presença do Pai para assumir a forma humana, sofrer, morrer e ressuscitar. Ele não retornou de mãos vazias ao Pai, mas trouxe consigo uma grande multidão de irmãos. Ele realizou todo o propósito para o qual Deus o havia enviado. Quando um homem ou uma mulher hoje prega a palavra de Deus, podemos ter certeza de que as palavras não serão em vão, mas cumprirão os propósitos de Deus. Alguns servos fiéis que são capazes de pregar a palavra de Deus realizarão muito mais do que um exército de pessoas boas que só sabem distribuir Bíblias e literatura cristã. Tal trabalho é bom, mas pregar a palavra de Deus é algo muito mais elevado. Nascidos de novo, pela palavra, Logos, de Deus, viva e que permanece para sempre, 1 Pedro 1:23 da manhã. Este versículo se refere à Bíblia. Não, porque 2 versículos depois lemos: mas a palavra, Rema, do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra, Rema, que vos foi pregada como Evangelho. Novamente, a palavra de Deus se refere claramente ao Evangelho. Poucas pessoas nascem de novo diretamente pela leitura das Escrituras, mas normalmente Deus usa um mensageiro humano. O eunuco etíope estava intrigado com uma profecia de Isaías, lendo a Bíblia e não a entendendo, quando o Espírito Santo enviou Filipe até ele. Filipe pregou-lhe Jesus, e ele creu. Quando Gabriel proferiu a palavra de Deus a Maria, Jesus nasceu nela. O novo nascimento acontece quando Jesus, a palavra de Deus, nasce em nós. As pessoas nascem de novo por meio de Jesus, a palavra de Deus, e do Espírito Santo. Elas não nascem de novo por meio da Bíblia. Prega a palavra, Logos. 2 Terametros 4:2. Paulo escreveu estas palavras a Timóteo. Estaria ele instruindo Timóteo a pregar as Escrituras, como muitos de nós fomos ensinados. Jesus disse aos seus discípulos para pregarem o Evangelho, Marcos 4:15 da tarde. Seria surpreendente se Paulo estivesse dando uma instrução diferente a Timóteo. A conclusão óbvia é que a palavra era o Evangelho.
Pregue a mensagem, pode ser uma tradução melhor das palavras de Paulo. A palavra, Logos, de Cristo habite em vocês ricamente, com toda a sabedoria, ensino e admoestação. Uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, CL 3:16 da manhã. Leiam a Bíblia e encham suas mentes com as Escrituras, fomos ensinados, e então a palavra de Cristo habitará ricamente em vocês. Mas os colossenses não tinham Bíblias para ler. Então, o que Paulo quis dizer? Ele escreveu quase as mesmas palavras aos Efésios. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, EF 5:18 da manhã, 19. Aos Colossenses, ele escreveu: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Aos Efésios, ele escreveu: enchei-vos do Espírito. Fora isso, esses versículos são os mesmos. Portanto, habitando ricamente em vós a palavra de Cristo, é o mesmo que estar cheios do Espírito. Não é o mesmo que conhecer toda a Bíblia. Idolatria. Comparar a atitude católica em relação a Maria com a atitude protestante em relação à Bíblia é esclarecedor. Maria tinha um lugar e um privilégio únicos e maravilhosos no plano de salvação de Deus. Por meio dela, Jesus veio ao mundo e, em certo sentido, sem ela, jamais poderia ter vindo em carne. No entanto, colocá-la ao lado de Jesus, adorá-la e recorrer a ela para mediação é idolatria. Essas coisas pertencem somente a Jesus. A Bíblia também é única entre os livros e definitivamente superior a eles, de uma forma que Maria não estava acima de outras mulheres. No entanto, permanece o fato de que, se tomarmos os títulos e o lugar de Jesus e os atribuirmos à Bíblia, somos igualmente culpados de idolatria. Como qualquer outra forma de idolatria, isso será um obstáculo ao nosso crescimento e progresso espiritual. Devemos descobrir o lugar e o propósito das Escrituras no plano de Deus e usá-las corretamente se quisermos andar na verdade e crescer em Deus. Antiga Aliança ou Nova Aliança. 2 versículos da Bíblia parecem nos dar instruções claras sobre nossa atitude em relação às Escrituras. Não se aparte da tua boca este livro da lei, antes, medita nele dia e noite, para que guardes cuidadosamente tudo o que nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido. JS 1:8. Bem-aventurado o homem, cujo prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. SL 1:3. Na minha juventude, eu levava esses versículos muito a sério e acreditava, como me ensinavam, que eles eram a receita para uma vida espiritual bem-sucedida. No entanto, eu ainda não havia compreendido as palavras de Jeremias. Dias virão, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu íntimo e a escreverei no seu coração. Júnior 31, 31,33. As duas passagens bíblicas acima se aplicavam ao povo judeu que vivia sob a antiga aliança. Nela, a lei foi escrita fisicamente, primeiro em tábuas de pedra e depois em pergaminhos. Não há instruções semelhantes para o estudo das Escrituras em nenhum lugar do Novo Testamento. Na Nova Aliança, temos algo muito melhor. A lei de Deus está escrita interiormente em nossos corações. As Escrituras. Tendo considerado o lugar e a função da palavra de Deus em nossas vidas, devemos agora refletir sobre o lugar das Escrituras. Paulo resume esse assunto em sua segunda carta a Timóteo. Toda a Escritura, escritos, inspirada por Deus é proveitosa para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação da criança, na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Terámetros 3:16 da manhã, 17.
Esses versículos merecem uma consideração mais cuidadosa do que costumam receber. Paulo aqui vê as Escrituras como uma caixa de ferramentas para o homem de Deus. Elas fazem parte do seu equipamento para o ministério aos outros. Significativamente, Paulo escreveu esta carta a Timóteo, um líder individual, e não a uma igreja inteira. Em nenhum momento ele exortou os crentes em geral a estudar as Escrituras, embora frequentemente os exortasse a orar. Timóteo tinha a tarefa de ministrar aos outros, e seu conhecimento das Escrituras teria sido de grande benefício para o trabalho que lhe fora confiado. Nossos versículos aqui nos falam de 4 usos das Escrituras, que agora consideraremos separadamente. 1. As Escrituras são proveitosas para o ensino. A tarefa de Timóteo não era ensinar a Bíblia. Os fariseus eram bem capazes de fazer isso. Em vez disso, era transmitir revelação e compreensão de Deus àqueles sob seus cuidados. Ele deveria usar as Escrituras como um meio pelo qual pudesse comunicar a verdade espiritual. Se Deus chama você ou eu para compartilhar com outros o que recebemos dele, então a Bíblia é a linguagem na qual podemos fazê-lo. A carta aos Hebreus ilustra claramente o uso das Escrituras para o ensino. O escritor utiliza passagem após passagem e pessoa após pessoa do Antigo Testamento para ilustrar a superioridade da nova aliança sobre a antiga, e a posição de Jesus muito acima de todos os outros. Paulo também faz amplo uso das Escrituras em Romanos e Gálatas para ilustrar e comprovar as revelações que recebera de Deus. Até onde sabemos, Jesus só usou as Escrituras dessa maneira quando as abriu para 2 discípulos na estrada de Emaús após sua ressurreição. 2. As Escrituras são proveitosas para a repreensão. Vemos isso mais claramente ilustrado quando Jesus encontrou Satanás no deserto. Ele enfrentou e combateu cada tentação com uma citação do Antigo Testamento. As Escrituras, por sua natureza, são escritas e imutáveis e, portanto, podem constituir um tribunal de apelação. Satanás podia questionar se Jesus era o Filho de Deus e se ele era guiado pelo Espírito Santo. Ele não podia argumentar contra o que estava escrito. 3. As Escrituras também são proveitosas para a correção. Quando Jesus corrigia as ideias errôneas de seus oponentes, ele frequentemente usava as Escrituras. Ele citou Davi para corrigir a rigidez farisaica em relação ao sábado. Ele mostrou aos saduceus, a partir do Antigo Testamento, que a ressurreição ocorreu. A carta de Paulo aos Gálatas é similarmente uma carta de correção. Ele estabelece a justificação pela fé por meio do exemplo de Abraão. Assim como na repreensão, as Escrituras fornecem uma base legal sólida para a correção. Orientações e revelações especiais estarão e devem estar sempre abertas a questionamentos. As Escrituras fornecem um padrão objetivo fixo contra o qual elas podem ser testadas. 4. As Escrituras são proveitosas para a educação dos filhos na justiça. A palavra grega usada aqui é paideia, um substantivo abstrato da palavra pais, que significa criança, e seu significado principal é educação infantil. O versículo anterior àquele que estamos considerando, 2 Terámetros 3:15 da manhã, diz: desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem lhe dar a sabedoria que leva à salvação pela fé em Cristo Jesus. Timóteo, a quem Paulo estava escrevendo, era a 3ª geração de uma família piedosa. Paulo fala da fé sincera de sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice. Talvez tenham sido essas 2 mulheres que fielmente o ensinaram a partir das Escrituras e, assim, prepararam sua mente primeiro para a salvação e, posteriormente, para o amplo ministério que ele receberia. Timóteo tornou-se um companheiro constante de Paulo. 6 das cartas de Paulo têm o nome de Timóteo como coautor. Algumas pessoas acreditam que Timóteo escreveu a carta aos Hebreus. Ele se tornou um líder significativo na igreja primitiva e continuou o trabalho de Paulo em Éfeso. Vemos paralelos interessantes no profeta Jeremias. Seu pai, o sacerdote Ilquias, foi o homem que encontrou um livro da lei nos dias de Josias.
Tanto Jeremias quanto Timóteo foram chamados para o ministério na juventude. Talvez o elo entre eles sejam pais amantes das Escrituras que os ensinaram desde a infância. Moisés, por outro lado, cresceu em um palácio com toda a sabedoria dos egípcios. Ele teve que passar 40 anos no deserto antes de iniciar seu ministério aos 80 anos. Acredito, portanto, que os pais cristãos devem ensinar seus filhos a partir das Escrituras. Eles devem aprender a lei de Deus. As Escrituras não os salvarão, mas lhes darão a sabedoria que conduz à salvação. Paulo afirmou em outro lugar que a lei é um guardião para nos conduzir a Cristo. Não quero dizer que o treinamento em retidão seja apenas para crianças. Pessoas que são crianças espirituais também precisam de ensino até que se tornem espiritualmente maduras. Cabeça ou coração? Algumas pessoas oram: Senhor, eu entendo na minha cabeça, por favor, mova tudo para o meu coração. Isso é o inverso do caminho de Deus. Paulo escreveu aos Colossenses: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, 3:16 da manhã, e aos Efésios: para que Cristo habite em vossos corações pela fé, 3:17 da manhã. Isso acontecerá se recebermos a sua palavra de ministros fiéis que foram ensinados por ele e, então, aprendermos a comungar com nosso Pai Celestial. À medida que a sua palavra habita cada vez mais em nossos corações, as Escrituras começarão a se abrir para nós e nossas mentes receberão entendimento. Jesus comungava com seu Pai desde a infância. Quando ele tinha 12 anos, os mestres no templo ficaram maravilhados com a sua compreensão. Devemos nos voltar para Deus se quisermos entender a Bíblia, não nos voltar para a Bíblia se quisermos entender Deus. Você nunca entenderá o livro se não tiver a mente do seu autor. Comandos e promessas. Para resumir o que tenho dito, o principal método de Deus para falar com as pessoas não é por meio da leitura da Bíblia. É inicialmente por meio de seus ministros, apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas, e, cada vez mais, por meio do Espírito Santo diretamente. Ao longo das Escrituras, Deus fala de duas maneiras específicas. Ele deu ordens a indivíduos e grupos de pessoas. Ele também fez promessas. Essas promessas frequentemente condicionavam a obediência a ordens. Algumas ordens, como ame o seu próximo, são muito gerais. Outras, como tire os sapatos dos pés, são muito específicas. As promessas na Bíblia apresentam o mesmo alcance. Tudo o que pedirem em oração, crendo, receberão, é geral. Eu os trarei de volta a esta terra, é específico. Muitas pessoas acreditam e ensinam que todos esses mandamentos e promessas, ou pelo menos os mais gerais, são para nós hoje. Igrejas e denominações inteiras são construídas com base nessa abordagem das Escrituras. No entanto, novamente, descobrimos que há muito pouco respaldo para isso nas próprias Escrituras. Certamente, ninguém na Bíblia jamais tentou obedecer a um mandamento específico ou reivindicar uma promessa específica dada a outra pessoa. Os 10 mandamentos e alguns outros mandamentos e promessas gerais do Antigo Testamento são citados no Novo Testamento. No entanto, o princípio geral é, como vimos, que Deus fala pelo Espírito Santo. Se Ele não nos falou pelo Espírito Santo, não teremos o poder para cumprir nenhum mandamento, nem a fé para receber nenhuma promessa. Tentar obedecer a ordens que foram dadas a outras pessoas em outras ocasiões, e não a você pessoalmente, o levará à escravidão, à frustração e ao fracasso. Da mesma forma, tentar reivindicar promessas feitas a outros o levará a duvidar de Deus ou a viver com a frustração de estar errando o alvo porque nada parece dar certo para você. Funcionou para outras pessoas, por que não funciona para mim? A razão fundamental é que você não pode receber mandamentos ou promessas através da sua mente. Você precisa recebê-los profundamente em seu espírito. Você então encontrará seu eco confirmador ao ler mandamentos e promessas semelhantes nas páginas da Bíblia. Deixe-me dar 2 exemplos. A Bíblia diz: vai,
vende tudo o que tens e dá aos pobres. Marcos 10:21 da manhã. Este é o mandamento claro dos lábios de Jesus. Se Deus disser a você ou a mim pessoalmente, a palavra de Deus, para vendermos nossa propriedade, devemos obedecer e Ele proverá nossas necessidades. Se estivermos simplesmente tentando fazer o que a Bíblia diz, podemos colocar a nós mesmos e as nossas famílias em sérios apuros. A Bíblia diz: Eu sou o Senhor que te cura, é acento circunflexo x3:26 da tarde. Muitas pessoas tomam isso como uma promessa pessoal para si mesmas ou para seus entes queridos. Muitas vezes, ficam profundamente decepcionadas quando nenhuma cura acontece. Na verdade, essa era uma promessa condicional aos antigos israelitas. Veja é acento circunflexo x3:26 da tarde. Quando Deus lhe dá uma promessa pessoal de cura, a palavra de Deus, isso acontecerá sempre. Expandi esse assunto em mais 2 artigos, obedecendo aos mandamentos da Bíblia e reivindicando as promessas da Bíblia. Conclusão. A lógica tradicional disse: 1. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso é verdade, claro. 2. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus. Isso é parcialmente verdade. E 3. Portanto, a palavra de Deus é a Bíblia. Isso é perigosamente falso. Essa lógica leva a uma interpretação errônea de muitos versículos que se referem à palavra de Deus. Ela coloca a Escritura no lugar de Jesus e do Espírito Santo, e no lugar da comunicação direta entre Deus e o homem. As Escrituras e a palavra de Deus são distintas e não devem ser confundidas. Cada uma tem uma função diferente. A palavra de Deus é maior e estava lá no princípio com Deus. As Escrituras não devem tomar o seu lugar. Coisas boas no lugar errado podem se tornar coisas más, e bênçãos se transformam em maldições. Muitas coisas mais foram feitas por pessoas que conheciam muito da Bíblia, mas nada da palavra de Deus. Ouçamos novamente o clamor do coração de Jesus. Examinais as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim, e não quereis vir a mim para terdes vida. Encontremos o verdadeiro significado da palavra de Deus e demos a ela o seu devido lugar em nossas vidas. Demos também às Escrituras o seu devido lugar, o lugar que elas próprias deram, o lugar que Jesus e os primeiros apóstolos lhes deram e o lugar que lhes foi dado pela palavra de Deus em nossos corações. Pós-fácil. Encerrarei este texto com uma breve análise das citações do Antigo Testamento feitas por Jesus e outros no Novo Testamento. Sua ampla variedade pode servir de modelo para nós. Jesus, como já vimos, citou as Escrituras em confrontos com o diabo e extensivamente em confrontos com os fariseus, mas quase nunca ao ensinar as multidões ou seus discípulos. No Sermão da Montanha, todas as citações do Antigo Testamento são para contrastar com seus próprios ensinamentos. Seu último discurso no Evangelho de João não contém uma única citação. É somente no caminho de Emaús, após sua ressurreição, que o encontramos abrindo as Escrituras para 2 de seus discípulos. Mateus cita extensivamente os escritores dos Evangelhos para ilustrar o cumprimento das Escrituras. Marcos e Lucas também o fazem, mas em menor quantidade. João quase não o faz. No livro de Atos, Pedro, Estevão e Paulo fazem extensas citações em suas pregações. Frequentemente, seu objetivo é mostrar, a partir das Escrituras, que Jesus é o Messias prometido. As cartas de Paulo variam na extensão em que ele faz uso das Escrituras. Romanos e Gálatas estão em um extremo da escala, com muitas citações. Colossenses e Tessalonicenses estão no outro, sem nenhuma. Hebreus, sendo escrito para os judeus, naturalmente contém mais citações do que qualquer outro livro do Novo Testamento. Pedro cita muito, Tiago cita com parcimônia, e João, em suas cartas, não cita nada. João foi quase certamente o último dos escritores do Novo Testamento. Judas, curiosamente,
Faz duas citações de livros que não fazem parte do que consideramos a Bíblia: a Assunção de Moisés e a Profecia de Enoque. Ele não cita os livros que chamamos de Antigo Testamento. O livro do Apocalipse tem algumas citações e muitas visões semelhantes às de Daniel, Ezequiel, Zacarias e outros. Este texto, você deve ter notado, tem citações extensas das Escrituras.